Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual, psicoterapeuta, multidimensional integrativa, também sou consteladora familiar sistêmica. Nós já começamos aqui no canal alguns vídeos falando sobre a constelação familiar, a constelação sistêmica. Nosso primeiro vídeo foi o que é a constelação, como você pode entender isso de maneira simples. Depois falamos sobre as leis sistêmicas, as ordens do amor, falamos sobre hierarquia, pertencimento, equilíbrio, dar e receber. Estão todos os vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não é membro, lembra de já se inscrever e ativar o sininho. E hoje nós vamos falar sobre a constelação para os nossos adoráveis pets. Constelação para os animais. Será que é possível constelar animais? Será que dá algum resultado? O que os animais têm a ver com a constelação? Como isso pode interferir na vida, na existência dessas fofuras que fazem parte, que nos alegram a vida, o nosso dia a dia. O que será que os pets, que os animais de estimação representam dentro do sistema? Qual é a participação destes seres amáveis, adoráveis, encantadores, divinos, lindamente maravilhosos? Qual o papel deles dentro de um sistema familiar? Você já se perguntou isso? Existe uma força chamada inconsciente coletivo, memória coletiva, que rege todos os membros de uma família, todos os membros de um sistema. E sabemos que esta força quer fazer com que tudo funcione de maneira perfeita. E aí, esta força, ela vai ativar as leis sistêmicas. Aquilo que Bert chamou, aquilo que Bert chama de as ordens do amor. Esta força do inconsciente coletivo, ela se sobressai aos interesses, às vontades, aos desejos individuais dos membros deste sistema, dos membros de uma família. Esta força, para que ela possa imperar, para que ela possa se fazer valer, ela vai se valer, ela vai se basear nas ordens do amor, ela vai se basear nas leis sistêmicas, se sobrepondo sempre aos nossos desejos individuais, às nossas vontades individuais. Ela vai agir de maneira a fazer com que tudo esteja no lugar certo. Mas como que isso vai acontecer se a gente sabe que as desordens existem, que os buracos existem dentro de um sistema? A gente sabe que muitas vezes aquele pai não está no lugar de pai, que aquela mãe não está no lugar da mãe, que aquele irmão não está no lugar de irmão, que ele está muitas vezes fazendo o papel de pai, que ele está muitas vezes fazendo o papel até de mãe. A gente sabe que muitos seres, muitas pessoas, muitos membros das famílias são excluídos. Excluídos por quê? Porque estão em desacordo com a moral daquele sistema, porque estão em desacordo com os princípios daquele sistema. Ou então estão excluídos simplesmente porque desencarnaram, ou porque nem chegaram a encarnar, não chegaram nem a nascer. Desencarnaram, morreram antes mesmo de nascer, os abortos. E essa força quer que tudo funcione. E é aí que começam a apresentar os sintomas dentro dos membros da família. Por quê? Porque se eu tenho um desalinho na hierarquia, se eu tenho um desalinho na força do pertencimento, se eu tenho um desequilíbrio entre dar e receber ali dos membros daquele sistema, começam a aparecer os sintomas, começam a aparecer aquilo que nós vemos como doenças, começam a aparecer as patologias, os desequilíbrios emocionais, começam a aparecer as fobias, começam a aparecer as depressões, começam a aparecer
todo tipo de desordem possíveis dentro daquele sistema. Por quê? Porque quando há um desequilíbrio, quando o pai não está no lugar de pai, filho não está no lugar de filho, não está no papel de, não está ocupando a sua função dentro do sistema, o seu lugar dentro do sistema, não se sente pertencendo, não se sente valorizado, não está em equilíbrio entre dar e receber, dá mais do que recebe, recebe mais do que oferece. Quando isso acontece, algum membro desta família vai tentar tapar este buraco, vai tentar corrigir esta falha no sistema. E então começa a se identificar com aquele lugar, com aquele espaço que está em desequilíbrio. No caso onde um pai que não pode ser pai, por exemplo, no caso de um sistema, de uma família onde há um pai que não pode ser pai ou uma mãe que não pode ser mãe, cumprir o seu papel de mãe, alguém dentro daquele sistema vai tentar fazer com que isso aconteça, vai se identificar. E neste movimento há uma energia de muito sofrimento, há uma memória de sofrimento. E esta memória de sofrimento vai ser, o ser que se identificou vai puxar para si esta memória de sofrimento e vai apresentar esta memória de alguma forma dentro daquele sistema. Vai apresentar com algum movimento de desequilíbrio, com alguma desordem no seu movimento pessoal. Vai apresentar com alguma patologia, com alguma doença, com alguma dor, com algum desequilíbrio emocional. E muitas vezes, quando nós temos um pet que faz parte da nossa família, sabe aquele pet que a gente costuma dizer, sabe aquele pet que a gente chama de filho, que a gente chama de irmão, aquele pet que a gente diz, este cachorrinho já é parte da minha família, ele não é simplesmente um cachorro, ele não é simplesmente um gato, não é simplesmente um pássaro, não é simplesmente um cavalo, é parte da minha família, eu reconheço, ele faz parte agora da minha família. Todos os membros reconhecem como membro da família. Sabe quando a gente diz isso para um animal, de um animal, quando a gente inclui este animal como um membro da família, nós estamos dizendo que este animal também pode se entregar em holocausto, que este animal também pode se oferecer como um salvador daquele sistema. Como assim? Assim, nós humanos, membros de um sistema, quando há uma falha, uma desordem dentro do nosso sistema, nós, quando nos identificamos com aquela força, com aquela falha, com aquela força do inconsciente coletivo, apresentamos um sintoma, muitas vezes em forma de patologias. O animal, quando inserido dentro deste sistema, também vai manifestar uma doença. Muitas vezes nós vemos do nada um animalzinho que apresenta uma doença crônica, um animalzinho que apresenta uma doença do nada. Os animais não precisam sofrer. Então, por que eles sofrem? Porque eles entram dentro deste sistema familiar e puxam para si aquela força do inconsciente coletivo e então trazem a patologia para si. É como se o animal dissesse para você aí, que é o tutor, ou para algum membro dessa família, dissesse assim, para tudo, deixa que eu cuido disso, deixa que eu cuido desse desequilíbrio, deixa que eu cuido disso para você. Eu vou te salvar, eu vou salvar este sistema familiar. E então, o animal acaba adoecendo, acaba desenvolvendo algo que estaria para um humano desenvolver. E quando nós constelamos o nosso sistema, nós vamos constelar aquele desequilíbrio, aquela desordem que está sendo apresentada pelo animal, nós vamos corrigir o sistema e nós podemos trazer aí uma boa melhora para este animal. O animal pode deixar de apresentar esta doença crônica, estes sintomas. Quando nós vamos constelar o animal, nós conseguimos constelar
nós conseguimos organizar um sistema, não só a vida separada daquele animal. Porque lembra que eu te disse aqui que a força do inconsciente coletivo ela se sobrepõe aos indivíduos, às vontades, aos desejos, às manifestações dos indivíduos? Então, quando um animal se torna um membro da família, ele passa a ser um destes indivíduos comandados, vamos dizer, que é regido por esta força deste inconsciente coletivo, por esta força que rege aí as memórias antigas que estão gravadas, que estão registradas, impregnadas dentro deste sistema familiar. Porque os pets, eles também se identificam. Você já ouviu a expressão dizer, se não é igual ao dono, é roubado, para dizer que um pet se parece muito com seu tutor, com a sua tutora, com algum membro daquela família da qual ele faz parte, que ele acaba adotando a personalidade. Se diz assim, o pet adota a personalidade do seu dono. Hoje não usamos mais essa expressão do seu dono, mas eu usei aqui só para a gente relembrar. O pet, o animal, adota a personalidade do seu tutor. Mas nós, carinhosamente, acabamos adotando estes pets como filhos e dizemos, vem cá com a mamãe, vem aqui com o papai, vem cá que o mano, que a mana, que o tio, que a tia. Vai te dar um papá, vai te dar uma comidinha, vem cá, vou te dar um carinho. A gente acaba tornando este pet um membro da família. Então, se eu já fiz isso, se eu já tornei o pet um membro da família e não tenho a menor intenção de mudar esta situação, porque eu amo chamar meu pet de filho, de filha, então eu posso agora olhar para este sistema e buscar então uma constelação para esse pet. Eu vou buscar um profissional da constelação sistêmica e familiar para constelar o meu pet. Sim, eu na posição, na qualidade, no lugar de tutor, de tutora, daquele que é responsável, daquela pessoa responsável pelo pet, vou representar meu pet e vou constelar. Vou levar a situação, o que está acontecendo com meu pet e vou constelar meu animalzinho. Então, vou começar uma correção, corrigindo os sintomas, corrigindo aquilo que acontece com o meu pet, eu começo a corrigir todo um sistema familiar. Perceba que eu não vou corrigir todas as falhas levando apenas o meu pet, eu vou corrigir aquele ponto que está em desequilíbrio, aquele ponto que se apresentou como desordem através do meu pet. Se você já identificou algum movimento de salvação vindo do seu pet, comenta aqui com a gente no canal. É importante a gente dividir as nossas experiências. Outras pessoas podem estar precisando justamente daquilo que você tem para contar. Lembra de se inscrever, de ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, sua confiança e deixo aquele meu abraço de alma.